Bora, fio, para as últimas informações do Corinthians após a vitória gigante. E é vitória gigante sim contra o Cruzeiro, fora de casa. Claro, não tem nada decidido, tem um segundo jogo, mas o Coringão tá com o pé na final. É só fazer o certo, fazer o simples que nem fez ontem. E a gente vai buscar essa final aí, seja contra Vasco, seja contra o Fluminense. Comenta, deixa o seu likezão, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos ver o que aconteceu ontem, então? 59 mil pessoas lá no estádio do Mineirão. A torcida do Cruzeiro fez uma festa linda, mas a Fiel também, hein? Quase 4 mil corintianos por lá. E assim, ó, antes do jogo, a festa enorme. Cruzeirenses e corintianos aguardando muito essa primeira partida. E quando ela começa, já começa com o Corinthians assustando e muito o Cássio. Muitas vezes, né? Não foi só essa daí, essa defesa do Cássio logo no iniciozinho ali da partida, mas o Corinthians muito mais perigoso. O Corinthians que relembrou, assim, em questão de movimentação, aquele time que no ano passado, né, enfileirou ali as 9 vitórias, porque o Carrijo, muito bem aberto pela direita, a dupla de volante, essa jogada aí do Caio Jorge, foi uma das poucas jogadas do Cruzeiro, mas o chute foi mascado ali. Enfim, um Cruzeiro irreconhecível e o Corinthians muito, muito, muito bem com as dinâmicas, né, que a equipe foi conseguindo fazer aí com o Dorival Júnior, lembrando mesmo aquele losango no final de 2024. Matheus Pereira também finalizando, e aí o Corinthians começa a criar outras grandes chances, até, claro, a jogada do gol, né, passa pelo Memphis, a gente vai ver ali na sequência, tem Carrijo, tem Yuri Alberto e tem o gol do holandês, Breiler. E o Memphis é genial no começo da jogada, né, o tapa que ele dá pro Bidon ali, começar a clarear o jogo, chega no carrilho, cruza muito bem. E é uma bola bem preparada pelo Yuri Alberto. Falha, na minha visão, do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno acaba bobeando. Claro que tem esperteza do Memphis para se antecipar, mas essa era uma bola pro zagueiro, ainda mais o de maior estatura, afastar. Mas o Corinthians era melhor. Primeiro tempo, mais do Corinthians. Segundo tempo, o Cruzeiro consegue ajustar as coisas. Mas foi um Cruzeiro, o Jailson falou, irreconhecível, muito porque no primeiro tempo era bola na direita para o William ficar cruzando para a área, sem ali preparar a jogada, sem ter boas transições. No segundo tempo as coisas melhoram, o Cruzeiro empurra o Corinthians para trás, mas ainda assim faltou repertório. E o Hugo apareceu quando precisou, mas também não é que foi um massacre, um amasso do Cruzeiro também, né, Jair? Eu ia pontuar justamente isso. O Cruzeiro não tem nenhum atacante tão alto para justificar a quantidade de cruzamentos que foram feitos, né, ontem. Então, assim, acho que foi falta de repertório mesmo. A equipe simplesmente não conseguiu construir as jogadas da forma que geralmente constrói, com muita triangulação, muita ultrapassagem, principalmente dos laterais, e se resumiu ali a ficar tentando cruzar a bola da entrada da área para os atacantes que não são tão altos, como eu já falei. Então, assim, um jogo pobre mesmo do Cruzeiro. Termina o jogo com a Fiel cantando alto e, claro, com os personagens passando aqui pelo Sport Center. As pessoas acreditarem ou não acreditarem, o importante é que você acredite, você passe confiança, você sinta dos atletas o retorno. Eu acho que isso é o principal. Realmente, depois da última partida que nós tivemos aqui dentro, ouvimos muitas coisas, é um fato natural, no nosso país é assim. As avaliações foram sempre em cima daquilo que aconteceu, é um fato natural. Nós temos que ter confiança no nosso trabalho, na dedicação, naquilo que nós estamos construindo dentro do Corinthians. Um jogo difícil, controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom. Agora, relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas com uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. E é o que a gente vai analisar também, tá? Segue invicto esse número. O Corinthians é o melhor time do mundo na Copa do Brasil. É verdade. No recorte Copa do Brasil. Gol sofrido. Nenhum. Cara, nenhum gol sofrido. Isso é impressionante. E vamos combinar também o seguinte, eu vou chamar a Lili. Assim, claro que é um recorte pequeno de 7 jogos, mas são contra adversários difíceis. Sim, sim. Ele enfrentou 2 vezes o Palmeiras, enfrentou o Cruzeiro, enfrentou o Atlético Paranaense. Antes da partida também o confronto contra o Novo Horizontino. A Lili Nascimento acompanhou todos esses jogos e, claro, também esteve no Mineirão no jogo de ontem, onde mais uma vez o Timão venceu sem sofrer nenhum gol. Lili. Pois é, Bruno, beijo pra você, ao Breiler, ao Jailson, ao fã de esportes. Estou aqui com a Lagoa da Pampulha, né, de plano de fundo, para trazer mais sobre esse jogo. De fato, estava em minoria a torcida do Corinthians, mas fez barulho o jogo inteiro.
inteiro. Eu posso dizer que eu viajo muito para fazer os jogos do Corinthians, mas ontem, especificamente, a torcida, assim, deu um show. Cantou muito alto mesmo, então, do início ao fim, principalmente depois do gol do Memphis, foi uma festa bonita da torcida corintiana. Mas vamos começar falando sobre o lado do Cruzeiro, né? Foi um jogo ruim, um clima péssimo no final da partida. O Cruzeiro que tem mais 90 minutos para tentar reverter essa história, né? Marcar 2 gols de diferença para tentar passar, se classificar para a final diretamente, ou apenas um gol e levar a decisão para os pênaltis, mas a gente não pode esquecer que o jogo é na Neoquímica Arena, que estará lotada com o apoio da fiel torcida também. Para o jogo da volta, o técnico Leonardo Jardim tem problemas, né? O zagueiro Vidalba, ele sentiu dores no tornozelo depois de uma pancada ali com o Fabrício Bruno, chegou a ficar um tempo no jogo, depois teve que sair, o Jonathan Jesus entrou no lugar dele, aí tinha até imagens dele no banco de reservas com gelo no tornozelo. Ele é preocupação, é dúvida para o jogo de domingo. O volante Lucas Romero levou mais um cartão, então ele é suspenso dessa partida, não vai jogar no domingo contra o Corinthians, então mais um desfalque aí para o técnico Leonardo Jardim, que reconheceu que foi uma noite difícil ali para o Cruzeiro, que o Corinthians foi superior no início da partida, mas que ele acredita na virada, conta com o apoio da torcida, até mesmo no CT, na Toca da Raposa, para a saída do ônibus, enfim. Ele acredita que o placar possa ser revertido, apesar da dificuldade. Agora falando do Corinthians, né? O Corinthians entra em campo sem um dos principais jogadores. O Garro começou no banco de reservas, ele que tem uma minutagem ainda pequena, ele vai voltando aos poucos, talvez no domingo ele possa jogar um pouco mais, né? Ele entrou no segundo tempo ontem, e mesmo assim o Corinthians conseguiu esse resultado importantíssimo, esse 1-0, gol do Memphis, né? Jogador decisivo, então para o domingo o Corinthians leva essa vantagem, inclusive o Timão deixa aqui BH por volta das 11h30 da manhã, diretamente para São Paulo, faz aquele regenerativo e amanhã começa a preparação, o treino para esse jogo da volta. O Memphis até falou na entrevista, né? Ele gastou no português, falou descansa e relaxa porque tem o jogo da volta. O descansa e relaxa fica pro lado do Corinthians, que saiu com a vantagem, porque o Cruzeiro terá que trabalhar e muito para tentar reverter esse placar em plena Neoquímica Arena. Serão poucos dias, né? 4 dias aí para esse jogo da volta, então muita concentração para tentar fazer diferente, não repetir o que foi feito na noite de ontem lá no Mineirão e que decepcionou muitos torcedores. Como você falou, Bruno, mais de 59 mil cruzeirenses ali presentes, apoiando, felizes, até o apito inicial. Depois disso, eles já viram uma pressão corintiana e não reconheceram o time, aquele que goleou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians que na Copa do Brasil, sim, é diferente, Bruno Vicari. Se é. Não só pelas 7 vitórias, mas em casa, na Copa do Brasil, já são 16 jogos de invencibilidade, Jailson. Olha só como também o Corinthians ainda tem isso a seu favor para essa volta contra o Cruzeiro. Obrigado, viu, Lili? Jogou muito bem fora de casa o Corinthians e agora leva uma vantagem significativa para dentro da Neoquímica. Assim, o jogo de ontem, tava até lá na hora vendo o jogo, fazendo as anotações, e eu fiquei impressionado com o Cruzeiro. Tinha ali, nem a posse de bola o Cruzeiro conseguiu ter dentro de casa. Assim, beleza, a gente já falou aqui as formas que esse time do Léo Jardim consegue jogar, né? Consegue jogar muito bem com bola e sem bola, mas ontem, sério, irreconhecível. O Corinthians conseguiu neutralizar, conseguiu realmente colocar a faceta de Copa do Brasil ali novamente, né? Porque a gente falou durante esses últimos meses que o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Tinha que realmente virar a chave completamente. E o Dorival Júnior conseguiu, o losango pra mim funcionou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, que depois teve aquele amasso do Cruzeiro, né, justamente por estar jogando dentro de casa. A gente vai discutir na sequência do programa, mas eu fiquei realmente impressionado com o Cruzeiro não conseguiu jogar. O time do Cruzeiro só o Matheus Pereira e olha lá. Porque tem essa queda também do Cruzeiro pra gente falar, Breiler, além, claro, dos méritos do Corinthians na partida. Mas a queda do Cruzeiro está condicionada aos méritos do Corinthians, porque o Corinthians, se a gente lembrar o jogo do Brasileiro, 3-0, faz menos de um mês. O Corinthians foi atropelado no meio campo, não viu a cor da bola, e o Dorival no final falou, na Copa do Brasil vai ser diferente. Ele falou mesmo. E de fato aconteceu. O Dorival naquele jogo escalou 3 zagueiros, era o sistema que estava funcionando bem, mas 3 zagueiros contra o Cruzeiro, que domina o meio campo, você perde um ali, fica em inferioridade, o Dorival sacou isso
E com esse meio-campo mais preenchido, principalmente mais ajeitado, né? Martinez e Maicon ficando mais, Bidon do lado esquerdo, Carrilho do lado direito, essas duas linhas de 4 foram fundamentais. Até os laterais do Corinthians mais presos no primeiro tempo fizeram com que o Cruzeiro ficasse sem escape. E sem escape, esse time que joga muito em transição fica mais vulnerável, então totais méritos do plano de jogo do Dorival e do Corinthians, que funcionou. O Cruzeiro se apega muito à ideia de ser um time copeiro, lutando pelo hepta da Copa do Brasil. Em 2018, na final, ganhou os 2 jogos, inclusive na Arena, Sim. mas tem essa diferença, né? Não estava em desvantagem naquele momento, naquela ocasião administrava, agora vai ter de correr atrás, se expor mais. Então, por tudo isso, o Corinthians dá um passo gigante para a conquista do título. Tem alguns números bem interessantes que a gente já vai ver na sequência do programa sobre o Memphis e também sobre o Corinthians, mas isso na sequência, tá? Porque tem, claro, o outro jogo de hoje da Copa do Brasil. Aliás, a gente até repassa como tá a agenda para confirmar, então, datas e horários dos jogos, tá? Então, hoje à noite, às 8 horas, tem a partida entre Vasco e Fluminense. Aí, no domingo, às 18 horas, tem Corinthians e Cruzeiro e, na sequência, às 20h30, tem Fluminense e Vasco. Então, os rivais do Rio começam a decidir hoje quem vai ser o outro finalista da competição. A gente ainda não sabe, já existe uma vantagem para o Corinthians, claro, no primeiro confronto. E hoje a gente só vai falar de times que estão brigando por títulos, ou seja, Corinthians, Flamengo e um pouquinho de Fluminense e Vasco da Gama, tá bom? Tirou o Cruzeiro já? Tirou o Cruzeiro, é o que ele escreveu aqui, debate placar tá no ar. Agora, como explicar isso para um cara que estuda em Harvard, faz gestão do esporte, né? Especialista em gestão de um time, pode ser de basquete, de futebol americano, de qualquer esporte, que um clube que deve quase 3 bilhões, que não paga em dia os salários dos funcionários, que está cheio de transfer ban, que empichou o presidente nessa temporada, que tem uma confusão enorme na política, está com um pé na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil. Sendo que a maior referência do futebol paulista tá quase tudo certo, que é o Palmeiras, passou o ano sem ganhar nada. Cara, o futebol ele precisa ser estudado pela NASA. Que se a gente tentar, Sormani, Gui e Isa, fiquem à vontade para a gente começar esse assunto hoje. Camisa. É um negócio Se o Corinthians incrível. tivesse essa camisa na América do Sul, ele já teria umas 7 Libertadores. Teria umas 7 Libertadores. Mas ele não tem. Agora, aqui no Brasil é E o dia impressionante. que tiver, Sormani? Eu não sei se vai ter, entendeu? Não sei. Mas o dia que tiver, é o que eu falei pra você. Ele vai ser um papão de Libertadores. Um Flamengo. Um Palmeiras. Não, o Flamengo, o Flamengo tá também. O Santos. Não, tô dizendo assim pra ser hegemônico. Foi o Independente nos anos 60. Como foi o Independente. O Independente por outros motivos. Mas foi. Foi. Ganhou 7 Libertadores. Mas a força da camisa do Corinthians aqui em território nacional é uma coisa impressionante. Ontem eu falei 2-2. Eu quase falei 1-0. Eu quase falei 1-0. Eu achei que o Corinthians ia perder e ia virar aqui. Quase falei. Eu achava que o Corinthians não ia perder. Eu não falei pra não parecer muito... Agora, deixar claro uma coisa, hein? Eu ia perder de pouquinho, assim, sabe? Deixar só uma coisinha eu quero deixar claro. Não está resolvido. Não tá, exato. Do mesmo jeito que o Corinthians foi lá e ganhou por 1-0, o Cruzeiro tem condições de vir aqui e ganhar também. Mas agora, é uma boa vantagem, né? Assim, é uma boa vantagem. Eu acho que não. É um gol só. Eu não acho boa. Boa vantagem seria 2-0. É melhor ter 1-0 do que 1-0 contra, claro, óbvio. Claro. Boa vantagem seria 2-0. É uma vantagem. Mas eu fiquei impressionado com o jogo do Corinthians no primeiro tempo, gente. Sabe por que eu acho que é uma boa vantagem? É claro, futebol é futebol, gente. E assim, é um resultado isso. simples. Fala. Hã? Fala futebol. Futebol. Pronto. Fala futebol, como se fala no interior. Futebol dói. Futebol. Que nem minha mulher, ela fala teatro. Fala, pô, Cris, para com isso, é teatro. Mas como que escreve a palavra? Mas tem tanta palavra que a gente escreve de um jeito e fala de outro. Entendeu? Cada hora ele inventa uma regra. Ô, Sorbani. Pô. Calma. Vai. Nós temos a exceção dos paulistanos, o Brasil inteiro fala futebol. O Cruzeiro entrou muitas vezes... Não, sim, tô falando agora dessa temporada, O Cruzeiro entrou desse momento, muitas vezes nesse jogo do Corinthians ontem, cada um joga com as armas que tem. Cruzeiro não imaginava tomar o gol
da forma como tomou. Inclusive, foi uma jogada que o Corinthians cria ali no meio-campo. O Bidon praticamente sozinho criando a jogada. O Carrídio sozinho fazendo o cruzamento. O Yuri subindo sozinho para ajeitar a bola pro Memphis. E o nosso zagueirão de seleção brasileira. Tudo bem, ótimo. Outra mala, hein? Ótimo pro Corinthians. Outra mala esse tal de Fabrício. Mas foi mal no lance, né? Foi mal no lance, foi mal naquela peitada que ele dá. Nossa, aquela lá. Como é que chama? O André? Nossa, o André. Nossa, o André é bom. Mas esse o que moleque, chama hein? atenção, o que me chamou a atenção ontem. Ontem eu assisti o jogo no estacionamento de uma farmácia perto de casa, porque não tem energia. Nossa, mas que programa foi esse? Não tem energia na minha casa. Não tem Meus energia. pais não estão tem... sem energia também. Não tem energia, não tem internet, não tem nada. Aí eu fui até a Droga Raia. Fui na Droga Raia. E o cara lá, o gerente lá, meu chegado, falou: pô, senhor Mani, pega a senha nossa aí pra você poder ver o jogo. Eu fiquei dentro do carro, levei o computador e fiquei lá vendo o jogo. Assisti o jogo. Olha, maravilhoso. Não, olha só, o jogo inteirinho. o senhor Mani ontem assistiu o jogo dentro do carro, ao lado de uma farmácia, A Droga pedindo Raia. emprestado o Wi-Fi. Não, e excelente. Excelente. E a internet boa. Pô, assisti o jogo lá, o computador no colo, fiquei vendo o jogo lá. E fiquei impressionado com o primeiro tempo do Corinthians. E o Cruzeiro não passava do meio campo, jogando em casa. Com 59 mil pessoas e uma parte... Aliás, a torcida do Corinthians, mais uma vez, deu um show. Né? Impressionante. Enquanto a torcida do Flamengo foi uma decepção no Catar ontem à tarde, tinha meia dúzia de gato pingado, a torcida do Corinthians foi lá para Belo Horizonte, e mesmo com pouca gente, tomou conta do estádio. Você só ouvia a torcida do Corinthians. Torcida do Só ouvia a torcida do Corinthians. A gente vai colocar aí. Impressionante. Se quiser colocar, rapaziada, essa pode, torcida é incomparável. Olha lá, vamos ouvir, olha lá. Olha lá, põe lá, vamos ver. Olha lá. Tem som? Essa torcida realmente não tem nada igual. E só não foi mais gente porque não tinha ingressos para todo mundo, né? E muita gente perdeu o voo, hein? Sim, ontem Aumenta um mais de pouquinho, 100 voos atrasados em Congonhas. Olha que ou coisa cancelados. Olha lá os azulzinhos. Não é o azulzinho que a gente, né, se refere sempre com a da minha idade. Olha isso. Bom, pode colocar nos vídeos se vocês quiserem, Celu e Fagá. Isso é uma demonstração incrível, né, dessa força da torcida corintiana. E se quiser preparar já o Dorival só para falar desse tema, é legal porque o Dorival também valorizou bastante aí a presença da fiel torcida corintiana. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, mande o superchat e nos siga também nas redes sociais. E nós temos o Live Pix. Temos o Live Pix. Esse é clássico, né, senhor? Eu gosto muito das bandeiras. A Isa disse que vai ler todos os Live Pix. O Live Pix. Mas o Live Pix tem a facilidade que Explica pra ninguém gente. precisa ler, né? Explica pra gente. Explica pra Ninguém gente. precisa ler o Live Pix. Você manda ali, ó, pega o QR Code, manda a sua mensagem. E o detalhe é que essas imagens, algumas delas são gravadas por torcedores do Cruzeiro. Essa é na região do O torcedor do Cruzeiro impressionado das cativas ali com do a Mineirão. torcida do Corinthians. Gente, e ele mostrando a torcida do Cruzeiro calada, e a torcida do Corinthians dentro do Mineirão, como se estivesse na Neoquímica. E eles cantavam, né? O Mineirão é nosso. Entendeu? E eu gosto daquela outra lá. Como é que é? Sou corintiano, maloqueiro e sofredor, é isso, né, que eles cantam? Isso. Bacana, essa é bacana também. Eu acho que esse vídeo, Quesada, você que é um cara que bate muito na direção do Corinthians, eu acho que todo conselheiro, todo diretor devia ver e pra repensar o que eles estão fazendo com o clube, né? Porque o Corinthians é dessas pessoas aí que foram pra BH ontem. Dessas pessoas que são apaixonadas, dessas pessoas que fazem e constroem e sustentam a história de um time tão grande, de um time de tanta história e que ontem deu uma camisada no Mineirão. Mostrou que é muito maior que o Cruzeiro e isso a gente sempre bateu na tecla. Eu não sei se é maior que o Cruzeiro, isso aí eu já não sei, a gente tá falando de torcida aqui, entendeu? Mani. Não, Mani. Não. O Cruzeiro tem títulos internacionais muito mais do que o Corinthians. E o Corinthians tem títulos nacionais muito mais. Não tem muito mais do que o Cruzeiro, não. Isso é outra história. Isso é outra história. Eu tô falando aqui da torcida do Corinthians. A torcida. Qual é o time que mais ganhou Copa no Brasil? Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil. Quantos Copas do Brasil tem o Corinthians? 4. 6. Não, que 6, tá louco? O Corinthians Copa do Brasil, 6.
Corinthians tem 6? Cruzeiro. Não, Corinthians. Corinthians tem 4. 4, contando essa agora, 4. E outra coisa, isso que eu quero falar, Contando gente. essa Não agora? está... Já tá... Não, está definido não. Não, Tá está definido, então. O Quesada Vocês tá... acham, eu acho O outra coisa. Quesada tá... Definiu já, Quesada? Tá garantido que o quarto A propósito, título eu vem. falei que o Corinthians ia ser campeão, vocês precisam falar com o pessoal que faz o corte aí. Quando eu acerto, tem que pegar o corte certo também, porque senão só fica... Não, mas eu falei também, Quessadinha. Não, tudo bem, mas eu falei também. quero a minha parte que eu falei. Quando eu falei que o Corinthians ia ser campeão, ninguém cortou isso daí. Esquecemos quando você falou. Eu falei isso há 4 meses que o Corinthians ia ser campeão da Copa do Brasil. Dito isso, talvez não seja, né? Mas assim, faz esse corte, porque senão fica como só a parte que eu dou porrada, né? Vai falar que você é engenheiro de obra pronta ainda, né? Depois mas eu falei há 4 meses. E falei também que se o Corinthians tivesse a postura dos jogos contra o Palmeiras, dificilmente alguém bateria o Corinthians, porque tava na cara. Os jogos que o Corinthians fez contra o Palmeiras no ano, foi esse jogo aí, um jogo de pegada, de vontade, disputando. Até o Carrillo conseguiu jogar bem ontem. Eu falei pra você que o Martínez ia jogar. Eu falei que o Carrillo ia jogar. Jogo grande. Não, mas jogou porque o Raniel e o Garro estavam machucados, né? O Garro só entrou no segundo tempo. E o Raniel ficou fora. Jogo grande, meu. Mas o Carrillo ontem fez um jogo que ele não fez no ano. O último grande jogo do Carrillo foi no Campeonato Paulista. Esse cara passou 7 meses praticamente de férias. E ontem ele fez um jogaço. Né? Sem dúvida. Então é isso, foi um corte pra vocês aqui. Cara, que vitória. Foi vitória gigante, sim. Tem torcedor, ou eu acho que é torcedor do Corinthians aqui nos comentários, falando que não foi gigante. Que não foi gigante, cara. Tudo contra a gente. Semana inteira aí, ó. A mídia descendo um cacete no Corinthians. Dos 4 clubes que estão na semifinal aí, o Corinthians é o único que a mídia desceu o cacete. Descendo o cacete. E a gente vai lá na casa dos caras e vence por 1-0, depois daquela derrota de 3-0. Só que eu sabia que ele era diferente, porque a gente tava com 5, 6 desfalques ali, sem Hugo Souza, sem vários jogadores. Então a gente sabia que ali era outro momento, era outra pegada. E eu falava, gente, Copa do Brasil, outra coisa, outra pegada, a gente vai pra cima dos caras. Eu estava 1-1 aqui. Pra mim era bom resultado trazer o empate. 1-0, bom demais. Agora, manter essa pegada, mano. Dorival aí, não fazer cagada, não colocar 5 zagueiros pro jogo de casa, né, com o Gileri. Mantém isso daí. Se bobear, deixaria até o Garro no banco ainda, cara. O Garro entrou ontem, não curti muito não. O Bidon jogou legal, jogou bem. Maicon, todo mundo jogou bem, cara. É difícil falar alguém que não jogou bem. Claro que teve momentos ali na partida de oscilação. O André Ramalho, às vezes no começo ele deu um susto na gente, né, cara? Pelo amor de Deus, o André Ramalho, pra mim, ele tá sem ritmo, porém, tinha que ser ele, porque ele é mais experiente, ele é mais cascudo. O João Pedro Choca, pra mim, não passa confiança ainda em jogo grande, mas o moleque tem potencial. É isso aí, cara. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.